Minha sogra me chamou para conversar. O que ela disse sobre meu marido me destruiu. Anos mais tarde, de pé no pódio de um evento internacional de ética jurídica, com o troféu de mulher mais influente na justiça pesado em minhas mãos, eu ainda sentia o eco gelado daquele café da manhã fatídico. A xícara de porcelana branca não quebrou ao cair, mas minha vida se estilhaçou em 1000 pedaços, num silêncio que foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. E no estilhaçar daquela manhã, nasceu a mulher que eu era hoje, forjada na mais cruel das verdades, temperada pela traição e lapidada por uma resiliência que eu não sabia possuir. Naquela época, aos 32 anos, Gabriela era uma advogada de fusões e aquisições, com uma carreira brilhante e uma vida que parecia desenhada para a perfeição. Casada há 5 anos com Pedro, meu companheiro há 8, eu acreditava que nossa união era a rocha inabalável sobre a qual construí meu mundo. Ele era meu porto seguro, o homem que transformou minha existência com seu sorriso fácil, seu humor inteligente e sua lealdade, que eu acreditava ser a mais pura e inquestionável. Eu o amava com uma intensidade que por vezes me assustava, uma paixão que me impulsionava a ser uma pessoa melhor e me dava força para enfrentar qualquer desafio. A ideia de que algo pudesse abalar nossa união, o alicerce da minha felicidade, era para mim absolutamente inimaginável. Mas o universo, em sua ironia perversa, tinha outros planos. Aquele dia começou com a habitual rotina de uma manhã de segunda-feira paulistana. O aroma inconfundível de café fresco misturando-se ao cheiro adocicado de jasmim que vinha do jardim, a luz pálida filtrando-se pelas persianas, prometendo um novo começo. No entanto, a aura de normalidade foi abruptamente quebrada por uma mensagem de texto seca e direta, que chegou na noite anterior. Gabriela, podemos tomar café amanhã às 8 horas? Preciso conversar com você. Sozinhas. É urgente. Era de Dona Lúcia, minha sogra. A relação com ela sempre fora uma dança coreografada com precisão, uma performance exaustiva de cordialidade gelada e sorrisos ensaiados. Ela, uma matriarca de presença imponente com traços finos, cabelos impecáveis e olhos azuis que pareciam capazes de ler a alma, exalava uma autoridade silenciosa e inquebrantável. Eu sempre tive a sensação de que em seus olhos analíticos e por vezes cruéis, eu jamais seria digna o suficiente para seu único filho. Mas na voz que ecoava em minha mente havia algo diferente. Um tremor quase imperceptível, uma urgência contida que me gelou até os ossos, um pressentimento sombrio que ecoou em minha alma. Dona Lúcia, uma mulher de rituais inabaláveis, cuja vida era regida por uma precisão quase militar, havia me convocado para um encontro inesperado. Sem agendamento prévio e a ausência de Pedro, meu marido, era um buraco gritante e inexplicável na cena, um vazio que reverberava na sala e no meu ser. Minha intuição, afiada por anos de prática forense, capaz de detectar a menor fissura em uma argumentação, a mais ínfima inverdade, gritava em alarme. Eu sentia que algo grande, algo terrível, algo que eu não queria enfrentar, estava prestes a ser revelado. Meu mundo, aquele que eu havia construído com tanto esforço e amor, estava prestes a desmoronar, e o convite para o café da manhã era apenas o preâmbulo de sua ruína. O que ela tinha a dizer sobre Pedro que poderia ser tão devastador? E por que de todas as pessoas ela, minha sogra, seria a mensageira dessa desgraça? A resposta, eu sabia, seria mais destrutiva do que qualquer contrato desfavorável ou fusão mal-sucedida que eu já havia enfrentado em minha carreira. E eu, Gabriela, estava prestes a descobrir o porquê. A noite se arrastou em um limbo insone e angustiante. Cada estalo da madeira do apartamento antigo, cada ruído abafado da rua lá fora, parecia um arauto da calamidade iminente. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que Dona Lúcia, em sua peculiaridade, estava dramatizando alguma trivialidade familiar. Mas a voz da minha intuição, aquela que me guiava nos tribunais e nas negociações mais complexas, gritava mais alto: não, isso é diferente. Isso é sobre Pedro. O rosto de Pedro, adormecido ao meu lado sereno, com um sorriso leve nos lábios que eu tanto amava, parecia a personificação da paz e da inocência. Como poderia haver algo sombrio por trás daquele semblante angelical? Como poderia o homem que me amava com tanta devoção, que compartilhava comigo os sonhos mais ambiciosos e os medos mais profundos, ter um segredo capaz de destruir tudo o que construímos, tudo o que éramos? A contradição era insuportável, um paradoxo que minha mente se recusava a aceitar. Eu observei por horas, buscando alguma pista, algum sinal, qualquer coisa que pudesse me preparar para o que viria. Mas ele era apenas Pedro, meu marido, o homem que eu amava com todo o meu ser, e que em sua inconsciência dormia profundamente. A manhã chegou pálida e sem vida, como se o sol se recusasse a testemunhar a desgraça que se anunciava.
O aroma do jasmim, antes tão doce e inebriante, agora parecia ter um tom melancólico, um cheiro de despedida pairando no ar. Cheguei à mansão de Dona Lúcia pontualmente às 8 horas, meu corpo tenso, cada fibra do meu ser em alerta máximo. A mansão, uma construção imponente de estilo colonial que Pedro havia herdado e que exalava uma riqueza antiga, um luxo discreto que sempre me intimidou um pouco. Parecia mais sombria do que o habitual, seus portões de ferro forjado um portal para um destino incerto. A governanta, uma senhora discreta e de semblante sério, com quem eu trocava poucas palavras, me conduziu à sala de estar, um ambiente amplo e decorado com móveis antigos e obras de arte de valor inestimável. A frieza do mármore sob meus pés parecia perfurar minhas solas, um lembrete gélido da situação. Dona Lúcia já estava sentada à mesa de café, que ostentava uma toalha de linho engomado e um serviço de prata impecável. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, com seus cabelos cuidadosamente arrumados em um coque elegante, sem um fio fora do lugar. Havia uma xícara extra de chá de ervas sobre a mesa, e uma bandeja com biscoitos finos e frutas frescas, um gesto de cordialidade que, em vez de me acalmar, apenas aumentou minha apreensão, como um condenado que recebe sua última refeição. Era uma armadilha de elegância e bons modos. Bom dia, Gabriela, ela disse, sua voz calma e controlada, sem qualquer traço de calor, sem a menor emoção que pudesse suavizar a tensão que pairava no ar. Obrigada por vir. Sente-se. Bom dia, Dona Lúcia, eu respondi, tentando manter a voz firme e profissional, como se estivesse em um tribunal, preparando-me para um interrogatório, para uma batalha legal. É um prazer. Pensei que Pedro estaria aqui para o café da manhã. Uma pontada de esperança tola, uma busca desesperada por uma familiaridade que me salvasse daquele confronto iminente. Não, essa conversa é só entre nós duas. É algo que preciso que você ouça, e que ele não pode saber por enquanto. Sob nenhuma circunstância. Seus olhos azuis, antes penetrantes e gélidos, agora pareciam carregar uma tristeza profunda, um peso que eu nunca havia visto neles. Uma dor genuína, quase palpável, que me assustou mais do que qualquer expressão de raiva ou de desaprovação. Aquilo era diferente. O que ela me diria que era tão terrível que Pedro não podia saber? Sentei-me, o render da cadeira de madeira ecoando no silêncio da sala. Ela me serviu uma xícara de chá. O vapor morno subia, mas minhas mãos continuavam frias, úmidas, presas em um tremor involuntário. Ela fez uma pausa, respirou fundo, e seus olhos fixaram-se nos meus com uma intensidade que me fez sentir nua, exposta, vulnerável. O ar na sala pareceu rarear, tornando-se denso, pesado, como se a atmosfera estivesse sendo sugada para dentro de um vácuo. Eu sabia que o momento havia chegado. O martelo estava prestes a cair. Gabriela, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma gravidade que me fez gelar até os ossos, perfurando minha alma com uma estaca de gelo. Eu sei que você ama meu filho. E eu sei que ele, à maneira dele, a ama também. Mas há algo que você não sabe sobre Pedro. Algo que eu guardei por muitos anos para protegê-lo, para proteger a nossa família, o nosso nome. Mas agora não posso mais guardar esse segredo. Não posso permitir que ele o destrua. Meu coração martelava no peito, um ritmo frenético e descompassado que parecia querer escapar do meu peito. As palavras que eu havia ensaiado por anos para qualquer eventualidade, as respostas lógicas, os argumentos jurídicos, desapareceram completamente da minha mente. Como se nunca tivessem existido. Apenas o silêncio, e a expectativa aterrorizante do que viria a seguir. Minha vida estava prestes a mudar, irreversivelmente. Pedro não é quem você pensa que ele é. Ele é um mentiroso, Gabriela. Um enganador. Um homem que vive uma vida dupla. Uma farsa. E ele está te usando. Ele sempre te usou. Desde o primeiro dia que te conheceu. Aquelas palavras me atingiram como um raio, uma descarga elétrica que percorreu todo o meu corpo, paralisando-me, roubando-me o fôlego. O chá que eu segurava com a ponta dos dedos escorregou e caiu no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços, o líquido quente queimando minha pele. Mas a dor física era insignificante diante da dor que dilacerava minha alma, dilacerava meu ser, pulverizando meu coração. Não. Eu gritei, a voz embargada, um grito que parecia vir das profundezas da minha alma, de um lugar de negação e desespero que eu nem sabia que existia. Não, Dona Lúcia. Isso não é verdade. Você está enganada. Pedro me ama. Nós nos amamos. Nós construímos tudo juntos. Eu me agarrava àquela certeza como a uma boia em um naufrágio, em um oceano de incertezas. Ela suspirou um suspiro pesado, que carregava o peso de anos de sofrimento, de segredos não ditos, de uma culpa silenciosa que a atormentava.
Seus olhos marejados fixaram-se nos meus, implorando para que eu ouvisse. Para que eu abrisse os meus próprios olhos para a verdade que ela havia tentado esconder por tanto tempo, com tanto custo. Eu queria que não fosse verdade, Gabriela. Eu queria que meu filho fosse o homem que você pensa que ele é. O idealista, o incorruptível, o herói. Mas não é. Pedro está envolvido em um esquema de corrupção massivo, de lavagem de dinheiro em escala internacional. Ele está desviando fundos da empresa da família, da minha empresa, a herança de seu pai, há anos. Ele está há muito tempo envolvido com pessoas perigosas, Gabriela. E ele está usando você, sua posição como advogada renomada, sua reputação impecável, sua inocência, para encobrir seus rastros. Para legalizar seus ganhos ilícitos. Você é a sua fachada, sua inocência, seu disfarce perfeito. Você é a sua proteção, Gabriela. Ele te manipulou para isso, desde o começo. Aquelas palavras me destruíram. Não apenas a acusação em si, tão monstruosa, mas a forma como elas proferiu. Com uma tristeza profunda, com uma dor genuína que eu nunca havia presenciado nela, que me fez ver a extensão do sofrimento de uma mãe. Não havia rancor, nem maldade em sua voz, apenas a dor lancinante de uma mãe que via seu filho se perder em um caminho sem volta que o havia tentado salvar. Minha mente se recusava a aceitar. Pedro? Meu Pedro? O idealista, o sonhador, o homem da justiça, o advogado que lutava pelos mais fracos? Envolvido em corrupção? Usando a mim, sua esposa, sua parceira de vida, para encobrir seus crimes hediondos? Era impossível. Absolutamente impossível. Minha realidade se fragmentava diante dos meus olhos. Dona Lúcia, por favor, onde estão as provas? Isso é uma calúnia. Uma mentira terrível. Eu não acredito. Minha voz era um sussurro desesperado, uma prece, um grito por um milagre que revertesse aquela realidade cruel, que a transformasse em um pesadelo. Ela pegou uma pasta de couro escura da mesa ao lado, e a abriu com um gesto lento e pesado, revelando uma pilha impressionante de documentos. Extratos bancários de contas secretas em paraísos fiscais, transferências suspeitas para empresas de fachada, e-mails codificados com instruções sobre como movimentar o dinheiro ilícito, registros de empresas de fachada que eu nunca havia ouvido falar, todas ligadas a mim. Tudo com a assinatura de Pedro. E o pior, tudo com a minha assinatura em documentos legais que eu havia preparado a pedido dele, sem questionar, sem desconfiar, com a confiança cega de uma esposa e parceira de negócios. Eu havia sido cega. Completamente cega. Cega pelo amor, pela confiança, pela crença inabalável no homem que eu amava, no homem que eu pensava conhecer profundamente. Cada documento que ela me entregava era uma facada em meu coração. Cada assinatura minha que eu via, uma punhalada em minha alma. Minha cabeça girava, a sala parecia encolher, o ar faltava em meus pulmões, como se eu estivesse sendo sufocada por aquela realidade brutal e fria. As evidências eram esmagadoras, irrefutáveis, inegáveis. Eu tentei pará-lo, Gabriela. Por anos eu tentei. Eu o implorei, eu o ameacei, eu o consolei. Mas ele sempre me manipulava, me prometia que iria parar, que era a última vez, que ele só precisava de mais um pouco de tempo para organizar tudo. E eu, como uma mãe tola e desesperada, sempre acreditei. Mas ele nunca parou. E agora? Agora ele está te colocando em perigo de vida, Gabriela. Ele está te envolvendo em algo muito maior do que você pode imaginar, do que você pode controlar. Ele está te usando como um escudo humano. Dona Lúcia se levantou, seus olhos fixos nos meus, marejados, a tristeza em sua voz era um lamento que parecia ecoar pela eternidade. Você precisa se afastar dele, Gabriela. Agora. Antes que seja tarde demais. Antes que ele destrua a sua vida, a sua carreira, a sua reputação, como ele está destruindo a dele. Você precisa correr. Aquelas palavras, proferidas com uma voz carregada de uma dor que eu mal conseguia suportar, me destruíram completamente. A imagem de Pedro, meu amor, meu porto seguro, meu herói, desfez-se em 1000 pedaços, revelando um monstro, um estranho, um manipulador impiedoso e frio. Eu estava quebrada. Quebrada por uma verdade que eu não queria ouvir, por um segredo que eu não queria desvendar. O que ela disse sobre meu marido me destruiu. A sala de estar de Dona Lúcia, antes um cenário de cordialidade forçada, transformou-se em um campo de batalha interno, onde minhas crenças mais profundas e os alicerces da minha vida eram pulverizados sem piedade. O chá derramado no tapete, com sua mancha escura e crescente, parecia um presságio, uma metáfora macabra da minha vida que, em questão de minutos, havia se transformado em um caos irreparável e irrecuperável. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, e um frio gélido percorria minha espinha, ignorando o calor do suéter e o ambiente aquecido.
Eu sentia meu corpo inteiro lutar contra a informação, contra a verdade brutal e crua que se apresentava diante dos meus olhos, exigindo aceitação. Não. As palavras se recusavam a sair, presas em minha garganta, um grito silencioso que parecia rasgar minha alma, minha razão de ser. Não pode ser. Pedro, ele não faria isso. Ele me ama. Nós construímos tudo juntos. Nossos sonhos, nossos planos, nosso futuro, nossa vida. Eu me agarrava a essa frase, essa verdade que antes era tão sólida e inquebrável, como um náufrago desesperado a um pedaço de madeira em um mar revolto, sem direção, sem porto, à deriva. Dona Lúcia, com uma compaixão que eu nunca havia visto nela, com uma ternura inesperada, sentou-se ao meu lado, pegou minha mão trêmula e a apertou com força, como se quisesse me passar um pouco de sua própria resiliência, de sua força. Gabriela, eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei o quanto você o ama. Mas o amor cega. E meu filho, meu Pedro, ele tem um lado sombrio, uma escuridão, que ele escondeu muito bem. Por muitos anos. Ele é um mestre em manipulação. Ele herdou isso do pai dele, que também tinha seus segredos, suas sombras, suas fortunas ilícitas. É um ciclo que se repete, e agora você está presa nele. Ela me contou sobre a história da família, sobre os negócios de seu falecido marido, que aparentemente também não eram tão limpos e transparentes quanto Pedro havia me feito acreditar. Descreveu uma teia complexa de investimentos duvidosos, de acordos obscuros com figuras questionáveis, de uma riqueza construída sobre fundações éticas mais do que questionáveis. Pedro, em sua visão, não era o idealista que eu amava, o sonhador incorruptível, mas um herdeiro de um legado sombrio, que ele havia abraçado com uma convicção alarmante, expandindo os negócios ilícitos para níveis nunca antes vistos com ares de império. Minha mente é a mente de uma advogada treinada para analisar provas, para desvendar contradições e para encontrar a verdade por trás das aparências. Começou a trabalhar em ritmo acelerado, mesmo em meio ao caos emocional que me consumia. Eu me lembrei de pequenos detalhes, de momentos que na época pareciam insignificantes, meras peculiaridades de seu caráter, mas que agora, sob a nova luz da verdade, adquiriam um significado sinistro e perturbador. As viagens de Pedro que ele justificava como expansão de negócios para lugares exóticos, como ilhas no Caribe e cidades europeias, mas sem a devida documentação ou transparência. Os presentes caros e inesperados que ele me dava, joias, carros de luxo, viagens de sonho, e que eu atribuía ao seu amor e generosidade, mas que agora pareciam ter o sabor amargo do dinheiro ilícito, um veneno. As conversas evasivas sobre as finanças da empresa que ele sempre minimizava, dizendo que negócios são complexos, meu amor, não se preocupe com isso, eu cuido de tudo. Confie em mim, apenas em mim. Aquelas palavras, antes um alívio, um voto de confiança, agora eram uma armadilha, uma forma de me manter no escuro, de me usar como um escudo humano, de me aprisionar. Dona Lúcia continuou, sua voz baixa e dolorosa, carregada de uma resignação amarga. Ele te ama sim, Gabriela. À maneira dele. Mas ele ama mais o poder, o controle, o dinheiro. E ele não hesitará em usar qualquer um, até mesmo você, para conseguir o que quer, para manter seu império. Eu sei, porque ele me usou. Ele usou o nome da nossa família, a reputação que construímos com tanto sacrifício e trabalho árduo, para seus próprios fins egoístas. Eu tentei protegê-lo, tentei escondê-lo, tentei salvá-lo de si mesmo. Mas não posso mais. Não posso permitir que ele destrua a sua vida também, Gabriela. Você precisa se salvar. Ela me mostrou mais documentos. Uma pasta repleta de extratos de contas em paraísos fiscais, com meu nome como procuradora. Empresas de fachada registradas com meu CPF, sem meu conhecimento ou consentimento. E-mails, mensagens de texto, áudios que Pedro havia trocado com seus comparsas, onde ele falava sobre legalizar os ativos, através de investimentos imobiliários. De obras de arte, de tudo que eu, em minha inocência profissional e com a confiança cega que eu tinha nele, havia ajudado a construir, a legalizar. Eu era, sem saber, a peça central de seu esquema. Uma advogada acima de qualquer suspeita com uma reputação impecável, que servia como disfarce perfeito para suas operações ilegais. Para sua rede de corrupção que se espalhava como um câncer. A humilhação era imensa, avassaladora. A dor era física, como se meu coração estivesse sendo esmagado em minhas costelas, meu corpo em chamas. Eu não era apenas uma vítima, eu era uma cúmplice, embora inconsciente, de um esquema criminoso. Minha carreira, minha reputação, minha liberdade, tudo o que eu havia construído com tanto esforço e dedicação, estava em risco. Estava prestes a ser varrido pela torrente da verdade. Eu poderia ser presa, perder minha licença para advogar, ter meu nome arrastado na lama para sempre. O que eu faço, Dona Lúcia?
Eu sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto, o desespero me consumindo, as palavras saindo como um lamento, um grito silencioso. Eu não posso acreditar. Eu não posso viver com isso. Eu não sei quem ele é. Eu não o conheço. Ela me olhou, seus olhos azuis cheios de uma tristeza que parecia milenar, de uma compreensão profunda da dor que eu estava sentindo. Você precisa ir à polícia, Gabriela. Você precisa denunciá-lo. É a única forma de se proteger. É a única forma de ter alguma chance de se salvar. E talvez a única forma de salvar Pedro de si mesmo, de sua própria destruição. A ideia de denunciar Pedro, meu marido, o homem que eu amava, com quem eu havia planejado uma vida inteira, era inconcebível, uma traição inimaginável, um ato de desespero. Minha mente se recusava a aceitar. Mas a lógica, a ética profissional que eu havia jurado seguir como advogada, gritava mais alto do que qualquer emoção, qualquer sentimento. Eu era uma oficial da justiça. Eu não poderia compactuar com o crime. Eu não poderia me tornar uma criminosa, uma cúmplice voluntária. Levantei-me, meus joelhos fracos, meu corpo inteiro tremendo em um espasmo incontrolável. A mancha de vinho no tapete, antes um presságio, agora parecia um buraco negro, sugando toda a luz, toda a esperança que ainda restava em mim. Dona Lúcia me deu um abraço apertado, um abraço de mãe que via a dor de sua nora, que compreendia a extensão do meu sofrimento. Um abraço que me deu a força que eu não sabia que precisava, que me ancorou na realidade. Eu vou estar com você, Gabriela. Não importa o que aconteça. Eu vou te ajudar. Juntas vamos passar por isso. Saí daquela casa como um fantasma, minha alma em frangalhos, meu coração em pedaços. As ruas ensolaradas de São Paulo pareciam distantes, irreais, como se eu estivesse em um sonho. O mundo que eu conhecia havia se desfeito em mil pedaços, e eu estava sozinha, no meio de um vazio existencial, sem chão, à deriva. Eu precisava pensar, precisava de tempo para processar aquela avalanche de informações. Mas o tempo era um luxo que eu não tinha. Cada minuto que eu esperava, eu me afundava ainda mais no lamaçal da corrupção de Pedro, na teia de aranha que ele havia tecido ao meu redor, me prendendo. Liguei para Marcos, meu melhor amigo e colega de faculdade, o único em quem eu confiava cegamente naquele momento. A única pessoa que eu sabia que me apoiaria incondicionalmente. Ele, um advogado criminalista com uma reputação impecável e uma mente brilhante, ouviu minha história em silêncio, sua voz séria e preocupada, carregada de uma gravidade que me fez tremer. Gabriela, você precisa vir ao meu escritório agora. Isso é muito sério. Muito mais sério do que você pode imaginar. Sua vida, sua carreira, sua liberdade estão em jogo. Você está em perigo. Ele estava certo. Muito mais sério. Meu nome estava em documentos que me ligavam diretamente ao esquema de lavagem de dinheiro, me incriminavam. Minha reputação, minha carreira, minha liberdade, tudo estava em jogo. A denúncia de Dona Lúcia não era um ataque de uma sogra ciumenta. Era um aviso, um grito de socorro de uma mãe desesperada. Uma tentativa de me salvar de seu próprio filho, da autodestruição que ele estava provocando. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. Os dias que se seguiram foram os mais longos e angustiantes da minha vida. Eu me sentia em um pesadelo do qual não conseguia acordar, presa em uma espiral de medo e incerteza, com a sensação de estar sempre à beira de um precipício. Marcos, meu anjo da guarda, meu porto seguro em meio à tempestade, me guiou através do labirinto legal com uma paciência e uma competência admiráveis, explicando as implicações de cada passo, os riscos envolvidos, os caminhos possíveis a serem trilhados para minimizar os danos. A decisão de denunciar Pedro, meu marido, o homem que eu amava com uma devoção cega, era a mais difícil que eu já havia enfrentado em toda a minha vida. Não apenas pela traição emocional que dilacerava meu coração, transformando-o em pó, mas pela avalanche de consequências que viriam. O escândalo público, a exposição da minha família, a possibilidade real de perder tudo que eu havia construído com tanto esforço, dedicação e sacrifício. Mas a ética, a justiça, os princípios inegociáveis que eu havia jurado seguir como advogada, gritavam mais alto do que qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer laço afetivo. Eu era uma oficial da justiça. Eu não poderia, eu não deveria, eu não queria compactuar com o crime, ser cúmplice de um criminoso. Eu não poderia permitir que Pedro me usasse, me arrastasse para o seu inferno particular, me transformasse em uma criminosa, em uma cúmplice voluntária de seus atos hediondos. Eu não poderia trair a mim mesma, a minha essência, os valores que me definiram como profissional e como ser humano. Com o coração em frangalhos, sangrando em silêncio, mas com uma determinação que eu não sabia que possuía, uma força que emergiu das profundezas do meu ser, fui à polícia.
O depoimento foi longo e doloroso, cada palavra uma facada em minha alma, cada lembrança uma tortura revivida. Eu contei tudo, cada detalhe, cada documento que Dona Lúcia havia me mostrado, cada suspeita que havia surgido em minha mente e que eu havia suprimido, ignorado, em nome de um amor que se revelou uma farsa. Entreguei todas as provas que Marcos havia me ajudado a reunir, meticulosamente organizadas, irrefutáveis e inegáveis. A cada palavra proferida, uma lágrima escorria, uma parte de mim se desfazia, morria, mas eu sabia com uma certeza fria e cortante que estava fazendo a coisa certa, a única coisa possível para me salvar. A investigação foi rápida, eficiente e implacável. As provas eram esmagadoras, impossíveis de serem refutadas. Pedro foi preso. A notícia explodiu na mídia, um escândalo que abalou o mundo jurídico e empresarial de São Paulo, reverberando por todo o país. Um terremoto que sacudiu as estruturas da alta sociedade. Meu nome foi arrastado para a lama, questionado, manchado, associado a um esquema de corrupção. Eu fui alvo de um linchamento virtual, de acusações infundadas, de especulações maldosas que me dilaceravam por dentro, que me expunham. A dor era excruciante, uma tortura constante e pública. Mas eu não estava sozinha. Marcos, com sua lealdade inabalável e sua inteligência afiada, me defendeu publicamente, explicando minha posição como vítima e colaboradora da justiça, protegendo minha reputação de ataques infundados. Dona Lúcia, com sua dignidade e coragem recém-descoberta, também se pronunciou, confirmando minha versão dos fatos, defendendo minha integridade, sua voz tremendo, mas firme, inquebrantável. Meus pais, embora chocados e envergonhados pela situação, me apoiaram incondicionalmente, oferecendo seu amor e seu refúgio, seu ombro amigo para eu chorar. O processo judicial foi um circo midiático, um espetáculo de dor e humilhação. Eu, a advogada, me vi no banco das testemunhas, sendo interrogada por promotores e advogados de defesa, tendo minha vida exposta, meus sentimentos pisoteados publicamente. Pedro, o homem que eu amava, me olhava com ódio, com rancor, com a frieza de um estranho, um monstro que eu nunca havia conhecido, que havia vivido sob o mesmo teto. Ele negava tudo, me acusava de armação, de mentiras, de vingança, tentando me descreditar de todas as formas possíveis, em uma tentativa desesperada de se salvar. Mas as provas que ele havia me entregado sem saber, que eu havia coletado meticulosamente, eram irrefutáveis, inegáveis e esmagadoras. Pedro foi condenado. A pena foi pesada, proporcional à gravidade de seus crimes e à extensão do dano que ele havia causado. Sua vida, sua carreira, sua reputação, tudo estava em ruínas, varrido pela torrente da justiça. A empresa da família, outrora um império intocável, desmoronou sob o peso do escândalo e das dívidas avassaladoras. Dona Lúcia, com sua força indomável e sua resiliência recém-descoberta, assumiu o comando, tentando salvar o que restava do legado familiar, um legado que ela queria reconstruir com honestidade, com ética, com integridade. Minha vida, no entanto, começou a se reconstruir lentamente, como um fênix ressurgindo das cinzas. A justiça havia sido feita. Minha reputação, embora arranhada, foi restaurada pela minha coragem em denunciar, em lutar pela verdade. Recebi apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, de colegas, de clientes que acreditavam em minha integridade e em meus valores, que viam em mim um símbolo de resistência. A dor da traição, a cicatriz em minha alma, permaneceu. Eu havia perdido o homem que eu amava, o futuro que eu havia planejado com ele, a vida que eu havia construído. Mas eu havia encontrado algo mais valioso, a minha verdade, a minha integridade, a minha liberdade. Eu havia me salvado, resgatado minha essência, minha alma. O processo de cura foi longo e doloroso, um caminho árduo de autoconhecimento e reconstrução. Terapia, autoconhecimento, a busca por um novo propósito que me movesse. Eu me dediquei a causas sociais, a defender vítimas de injustiças, a lutar por um mundo mais ético e transparente, usando minha experiência para guiar e proteger, para ser uma voz para os que não tinham. Dona Lúcia e eu nos tornamos próximas. Uma relação de respeito e admiração mútua, forjada na dor e na superação. Ela se tornou uma segunda mãe para mim, uma confidente, uma amiga, uma parceira de vida. Juntas, trabalhamos para reconstruir o legado da família, agora sobre bases sólidas de honestidade e responsabilidade. Orando a memória de seu falecido marido da forma correta, mas sem as sombras do passado. Pedro, em sua prisão, nunca se arrependeu. Nunca me perdoou. Nunca expressou qualquer remorso. Mas eu aprendi a perdoá-lo não por ele, mas por mim. Para me libertar do ódio, do rancor, do passado que me aprisionava. Eu aprendi que o perdão não é esquecer, mas transcender a dor, transformá-la em aprendizado, em crescimento. A vida me ensinou que o amor pode ser cego,
mas que a verdade sempre encontra seu caminho. Que a integridade é um ativo inegociável, mais valioso do que qualquer riqueza material, qualquer poder efêmero. E que a força mais poderosa não está no poder ou no dinheiro, mas na capacidade de se levantar depois de uma queda, de reconstruir a própria vida, de lutar pelo que é certo. Custe o que custar. Minha sogra me chamou para conversar. O que ela disse sobre meu marido me destruiu. Mas, paradoxalmente, foi nesse ato de coragem e de amor que eu encontrei a minha salvação, a minha redenção, a minha verdade. E essa é a minha história. Uma história de perda, de superação, de justiça e de um amor que transcendeu todas as barreiras, um amor por mim mesma e pela verdade. E nesse processo eu me tornei a mulher que eu sempre fui destinada a ser, uma mulher íntegra, forte e livre. Minha trajetória profissional ganhou um novo brilho, uma nova dimensão. Abri um escritório de advocacia especializado em ética corporativa e compliance, uma área que, ironicamente, se tornou vital após a minha própria experiência. Minha história pessoal, antes um fardo pesado, transformou-se em um poderoso testemunho, atraindo clientes que buscavam não apenas representação legal, mas um compromisso inabalável com a integridade e a transparência. Eu ajudava empresas a implementar programas robustos de conformidade, a evitar os erros que Pedro e a empresa de sua família haviam cometido, transformando minha dor em um serviço de valor inestimável para a sociedade, um legado de justiça. Marcos, meu amigo e sócio, foi um parceiro essencial nessa nova fase da minha vida. Sua mente estratégica e sua lealdade inabalável me deram o apoio necessário para enfrentar os desafios de construir um novo escritório do zero, com uma reputação impecável. Ele era o pilar de força e racionalidade. Eu, a voz da paixão e da justiça social. Juntos construímos um escritório que não apenas buscava a lei, mas a verdade e a equidade em todas as suas formas. Nossa parceria era um testemunho da força da amizade e da colaboração. Dona Lúcia, que se tornou uma verdadeira mãe para mim, foi a presidente do conselho consultivo da minha nova firma, contribuindo com sua vasta experiência em negócios e sua sabedoria de vida, que ela havia adquirido a duras penas. Ela, que havia enfrentado a ruína e a vergonha com dignidade, era um exemplo de resiliência. Sua empresa, sob sua liderança, não apenas se recuperou, mas se tornou um modelo de governança corporativa, provando que a honestidade, mesmo que dolorosa, sempre compensa a longo prazo. Nossa relação era um testemunho da capacidade humana de superar a dor e de construir laços de afeto onde antes só havia desconfiança, forjados no fogo da adversidade. Com o tempo, a mancha de vinho no tapete da sala de Dona Lúcia, uma metáfora da minha vida desfeita, foi completamente removida sem deixar vestígios. Simbolicamente, a casa se livrava das impurezas do passado, abrindo-se para um futuro mais limpo e honesto. Eu encontrei um novo amor, um homem bom e íntegro, que valorizava a transparência e a verdade acima de tudo. Nosso relacionamento era construído sobre bases sólidas de respeito e comunicação aberta, uma antítese do que eu havia vivido com Pedro. Eu aprendi que o amor verdadeiro não precisa de segredos, não precisa de fachadas, não precisa de máscaras. Ele próspera na luz, na honestidade, na confiança mútua, na aceitação plena. As cicatrizes do passado, embora ainda presentes e visíveis, não me definiam. Elas eram um lembrete constante da minha força, da minha capacidade de sobreviver e de florescer em meio à adversidade. Eu havia passado por um inferno, mas havia saído dele mais forte, mais sábia, mais completa, uma versão aprimorada de mim mesma. Minha história, que um dia foi marcada pela traição e pela humilhação, tornou-se uma narrativa de triunfo, de resiliência, de redenção. Pedro, em sua prisão, continuou a viver em seu próprio mundo de negação e amargura. Ele nunca se arrependeu verdadeiramente, nunca me pediu perdão, nunca expressou qualquer remorso genuíno por seus atos. Mas eu não o esperava. Meu perdão foi para mim, para me libertar, para seguir em frente. Eu não tinha mais raiva, apenas uma profunda tristeza pelo caminho que ele havia escolhido, pela vida que ele havia desperdiçado, pelo potencial que ele havia jogado fora. A vida é um fluxo constante de perdas e ganhos, de quedas e ascensões. O que minha sogra me disse sobre meu marido me destruiu, sim. Mas, ironicamente, foi nesse momento de destruição que eu encontrei a semente da minha própria reconstrução, da minha própria salvação. Aquela conversa dolorosa, aquele café amargo, foi o catalisador para uma nova vida, uma vida autêntica, íntegra e cheia de propósito. E essa, a minha história, é um testemunho de que mesmo nas maiores adversidades, é possível encontrar a força para se reinventar, para lutar pela verdade e para construir um futuro onde a integridade é a nossa maior herança, o nosso maior legado.